Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica nossa do que você precisa para ser aprovado. Hoje a gente vai tratar um tema que geralmente é complexo, as pessoas acabam errando bastante isso em prova, que é chamada norma penal em branco. Bom, na norma penal em branco, basicamente ela é uma espécie de lei incompleta que precisa de um complemento, tá? Enquanto essa norma penal em branco não for complementada, ela não vai ter eficácia, não vai ser aplicado, ela não vai ter eficácia. Então nós temos algumas espécies. Nós temos a espécie de norma penal em branco em sentido estrito, ou a norma penal em branco própria, ou também chamada de norma penal em branco heterogênea. Essa daqui, o complemento normativo não vem do legislador, ela vem de uma outra fonte normativa. Como assim? Ela não tem uma lei que complementa uma lei. A complementação dessa lei vai vir de uma portaria, por exemplo, e não de uma lei em sentido estrito, uma lei vindo lá do legislador. Nesse caso, a gente tem o exemplo aí da portaria acho que é da Anvisa, né, que fala sobre o que é droga. Então, a lei de drogas, a 11.343, fala do tráfico. Mas quais substâncias são consideradas droga para que configure o tráfico de droga? São aquelas previstas na portaria da Anvisa. Pronto. É uma lei específica que vem falando o que é droga? Não, é uma portaria. Essa portaria pode ser atualizada. Hoje, determinado remédio pode ser considerado droga, amanhã não. Maconha pode ser considerado droga hoje e amanhã não, se for tirado. Enfim, é uma discussão. Mas é isso que eu quero dizer. Vem uma portaria regulamentando, tá? Não é uma lei. Então isso norma penal em branco, sentido estrito ou heterogênea, quer dizer que ela vai ser complementada por norma diversa da dela, tá? Já a outra situação é a norma penal em branco imprópria, em sentido amplo ou homogênea. Essa daqui ela é complementada por norma vinda do legislador, ou seja, ela é complementada por outra lei. Essa norma em branco imprópria ou homogênea, ela se divide em homovitelina ou homóloga, ou heterovitelina e heteróloga. Norma penal em branco homogênea, homovitelina, homóloga, é aquela que ela vai ser complementada pela própria legislação dela. Por exemplo, uma lei penal complementada por uma lei penal. Um exemplo prático. O peculato fala que funcionário público que furta, né, da administração ali, em exercício da função e tal. Quem é funcionário público para ser agente do peculato? Pois é, o artigo lá do peculato, artigo 312, não fala. Mas você vai ter que se socorrer lá no 327, que fala quem é funcionário público, tá? Para fins penais. Então isso é uma norma penal em branco homogênea, homovitelina ou homóloga. O complemento advém da mesma espécie normativa, ou seja, lei penal complementando lei penal. A outra hipótese é a espécie heterovitelina ou heteróloga. Essas duas que eu estou falando aqui, gente, a homovitelina e a heterovitelina, elas estão dentro da norma penal em branco homogênea, tá? A heterovitelina, ela já é o seguinte, a lei que vai complementar, ela é uma lei fora do direito penal. É uma lei extrapenal. É uma lei civil, por exemplo. Então, quando a gente fala do crime de bigamia, para a gente saber o que é bigamia, o que é... Ou então, quando fala dos impedimentos para casar, a gente tem que saber onde estão essas situações de impedimento para casar para ser configurado o crime. E aonde que fala das situações de impedimento para casamento? Lá no Código Civil. Então a lei penal vai se socorrer no Código Civil para ver quais são os impedimentos para casar, para que veja se a pessoa está cometendo os crimes aqui de bigamia, de situações de impedimento para casar. Tá? Então isso é uma espécie de norma heterovitelina. Lembre-se, quando fala de homogêneo, homovitelina, está relacionado a mesmo complexo de normas, na mesma ordem, no mesmo sentido. Heterovitelina, heteróloga, ela está passando por um outro sentido, sentido oposto. Então, uma heterovitelina, uma heterogênea, ela é complementada por norma diversa que não aquela. Então, não é lei complementando lei. É uma portaria, por exemplo, complementando lei. Já na homogênea, é uma lei complementando lei. E essa lei complementando lei pode ser dentro do Código Penal, que seria homogênea, ou fora do Código Penal, mas também é uma lei que seria heterogênea, tá? E aí a gente pergunta, o que é norma penal em branco ao quadrado ou raiz quadrada de norma penal em branco?
é quando a complementação depende de complementação. Tá? Um exemplo claro que a gente tem é o artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais, em que fala que vai ser punido aquele que destrói floresta considerada de preservação permanente. Esse conceito de floresta de preservação permanente está lá no Código Florestal. Então, é crime destruir floresta de preservação permanente. Mas o que é isso? Aí já se socorre aonde? Lá no Código Florestal. A Lei de Crimes Ambientais se socorre na Lei do Código Florestal. Porém, quem vai determinar que aquela área seja considerada de área de preservação permanente é geralmente o chefe do executivo local. Então, é uma lei, a Lei dos Crimes Ambientais, precisa ser complementada. Beleza, norma penal. Norma penal em branco é isso, uma lei sendo complementada por outra norma ou uma lei. Só que esse complemento, no caso aqui, de área de preservação permanente, precisa ser considerado também que, para definir o que é área de preservação permanente ou área, né, de floresta legal aqui, tem que ser definido por ato do executivo, que é uma terceira norma. Então, a norma complementa a primeira, ela precisa ser complementada por outra. Por isso que é raiz quadrada de norma penal em branco ou norma penal em branco ao quadrado. Bem complexo, mas é fácil. É uma norma, é a norma complementadora precisando de complemento. É isso. E o que é norma penal em branco ao revés ou invertida? Norma penal em branco, em regra, é o preceito primário que é incompleto. Tá? Preceito primário é o tipo do verbo nuclear ou o tipo todo ali. Tá? Matar alguém, isso é preceito primário. Preceito secundário, pena, 6 a 20 anos. Tá? Então, a regra da norma penal em branco é que o preceito primário precisa ser complementado, ou seja, o que é drogas, o que é floresta de preservação permanente, não está falando da pena, está falando do preceito primário, que é o que é aquilo, o que é aquele texto, o que é aquele tipo penal. Então, esse via de regra precisa ser complementado. Isso é norma penal em branco normal. Norma penal em branco ao revés ou invertida é que o preceito secundário precisa ser complementado, porque o preceito primário está ok, dá para entender, dá para interpretar. Um exemplo disso é o crime de genocídio, que ele traz o preceito primário, mas conforme os preceitos primários, ele fala que vai ser punido conforme lesão corporal grave, vai ser punido conforme homicídio, vai ser punido conforme homicídio qualificado. Assim traz a lei de genocídio, beleza? Então isso é norma penal em branco ao revés. Outro ponto que a gente tem que trazer à tona, que é muito atual, e vocês podem se deparar com isso em prova, é a questão de uma norma penal em branco poder ser complementada por instâncias federativas diferentes. O que é isso? Uma norma penal em branco do Código Penal, um artigo do Código Penal, pode ser complementado por decreto municipal. Agora, vou trazer um exemplo prático que eu acredito que isso pode ser cobrado no concurso. O artigo 268 do Código Penal fala que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa é crime. Mas aí, tá, que determinação do poder público é essa? Quem é esse poder público que determina? Pode ser municipal, estadual ou federal. No caso do Covid hoje, quem está determinando essas situações? Geralmente é o governo estadual e o municipal. Então, para que configure o crime do artigo 268, por você estar andando sem máscara, quando tem um decreto municipal falando para andar de máscara, e eles te colocam no 268 e você fala que não, pode ser considerado. Por quê? O 268 é uma norma penal em branco que precisa de complemento. Tá? Ela é uma norma penal que precisa de complemento, mas não é da própria lei, pode ser do próprio decreto. Então ela é o quê? Heterogênea. Tá? E aí, o que acontece? Suponha que a lei, né? Suponha não, é verdade, a lei é federal, a lei da Código Penal é uma lei federal, e você está submisso a um decreto municipal trazendo algumas restrições. Não vou entrar no mérito se os decretos de restrições são constitucionais ou não, tá? Estou trazendo a exemplo aqui para você, tá? Então não confunda as coisas. O que eu estou querendo dizer é que
um decreto municipal pode complementar uma lei federal, que é o caso que a gente está vendo aqui do artigo 268 do Código Penal, que ele precisa de complementação, que é para saber o seguinte: determinação do poder público. Qual é a determinação do poder público em tempos de pandemia? Não aglomerar, não sair sem máscara, enfim, essas coisas. Se tem um decreto falando sobre isso e você não cumpre, então esse código, o artigo 268, pode ser complementado por esse decreto, que pode sim aplicar a pena a você e essas coisas nesse sentido, beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês sobre norma penal em branco era isso. Lembre-se: heterogênea, homogênea. Homogênea se divide em heterogênea e heterovitelina, tá? Lembrando sempre que quando a gente fala de heterogênea, está falando de uma complementação que não por lei em sentido estrito, não lei, mas pode ser portaria, decreto. Homogênea geralmente é a lei. Aí quando é heterogênea é uma lei dentro da própria lei, do Código Penal, por exemplo, e homogênea é fora, tá? Homogênea é homovitelina é dentro, né, no próprio Código Penal, lei penal complementando lei penal, e heterovitelina, lei civil complementando lei penal. A norma em branco à raiz ao quadrado é a complementação precisa ser complementada, e ao revés o preceito secundário que vai precisar de complementação nesse caso, beleza? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar. Um forte abraço e até mais.